essa manga, menino! E a partir de agora nós começaremos a nossa revisão. Agora é Colégio Juvenal de Carvalho. Olha aqui, menino, olha aqui, presta atenção aqui, ó. Colégio Juvenal de Carvalho, meu filho, presta atenção. Agora é a nossa última revisão. Graças a Deus, aleluia, Jesus, Maria, José. Pois é, todo esse pessoal doido, tá bom? Então, fique ligado que agora é a revisão de história, 8º ano, menino. 8º ano, direto dos estúdios. Chupa essa manga, tá bom? Deixa eu botar aqui uma musiquinha aqui de fundo pra gente se concentrar. Pera aí, vou dar uma baixadinha, né? Uma baixadinha. Certo? Então vamos lá, e o nosso conteúdo programático é a matéria da VP1, que é justamente a Era Napoleônica, que foi de 1799 até 1815. E nós temos também, inédito agora, o capítulo 9, que lá tem primeiro reinado, regencial, segundo reinado e o projeto Filme História, Mauá, o Imperador e o Rei. O link tá aqui na descrição, ó. Esse filmezinho aí, tá vendo o filmezinho aí, ó? É esse aí, menino! Voltou! Então pronto, linkzinho na descrição. Massa? Então vamos começar. Você pega a sua VP1 e dá uma lida nela, pelo amor de Jesus Cristo, da chaga do Canidé, tá bom? Então, só lembrando pra você sobre a VP1, que a gente tratou sobre a Era Napoleônica. Você lembra o fim lá daquele processo revolucionário lá na França, com o golpe do 18 do Brumário, que aí marcou o início de um novo período na história. Ah, esqueci de dizer uma coisa, você ouviu isso? É moto passando, é menino gritando, é o Satanás. Mas você presta atenção aqui, hein? Aqui, ó. Gostou aí do visualzão aí, ó? Chupa essa manga aí, menino. Então, voltando. Então, com o golpe do 18 do Brumário, o que foi que aconteceu? Marcou o início de um novo período na história francesa. E, consequentemente, para a Europa, começava a Era Napoleônica. Tá certo? Então a gente divide essa Era Napoleônica em quantas fases? Nós dividimos. Primeira, consulado. Segunda, império. Terceira, o governo dos 100 dias. Chupou a manga bem docinha aí? Então pronto, menino, vamos lá. Você lembra que a gente começou a estudar o longo processo que vai desembocar na independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, nós começamos com a Conjuração Mineira. Nós passamos pela Conjuração Baiana e vai até a Revolução Pernambucana de 1817. Mas lá na Conjuração Mineira, a primeira grande tentativa de se libertar de Portugal, da metrópole portuguesa, aí nós temos uma figura, a figura do Tiradentes. Então, Tiradentes acaba se tornando uma figura importantíssima, porque a sua punição, olha, presta atenção, a punição exemplar em Tiradentes, tá certo? O governo tentou diminuir a relevância, tá certo? Da revolta. Aí aplicou essa tal dessa punição, né? Você lembra, né? Você lembra, né? Como foi a punição do cara? O cara foi enforcado e depois esquartejado. Chupa essa manga. Foi a nossa primeira tentativa de república do Brasil. A segunda você aprendeu. Inconfidência baiana, ou conjuração baiana. Eu dei uma dicasinha massa lá. Fiz aquela tabela sensacional. Tá certo? Que a gente fez lá composição social, influência ideológica. Um exemplo na prática, tá certo? Dessa influência toda para com o Brasil aqui, para romper com Portugal. Um exemplo marcante para a Conjuração Mineira, a gente até destacou a independência dos Estados Unidos, a primeira República das Américas. Massa? Então dá uma sacada naquela tabela. Mas vamos para cá. A gente aprendeu que com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, ela foi por conta do anúncio do bloqueio continental à Inglaterra. Lembra que estabeleci que nenhum país poderia comercializar com os ingleses. O próprio rei de Portugal, pressionado, pela onda liberal da Revolução Francesa e apoiado pela Inglaterra, fugiu para a Colônia Brasil na América, e como prometido, né, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, ainda na Bahia, porque o destino era o Rio de Janeiro, Bahia ainda. Eita diabo, olha, fala meu Jesus Cristo, atrapalhou até a revisão, entendeu? O Satanás passando aí voado. Mas voltando aqui, então gente, presta atenção, foi decretado a abertura dos portos
as nações amigas, friends, as nações amigas. Isso significou o que, Jean? O fim do pacto colonial. Agora se poderia as nações amigas comercializar diretamente com Portugal. Não teria mais o tal do atravessador, né? Sacou? Aí a gente aprendeu que a família real partiu para onde? Para o Rio de Janeiro. E lá no Rio, aí tem várias questões importantes que tá lá no nosso resumo, ó. Uma manga bem docinha, né? A gente viu muitas coisas importantes, como, por exemplo, os tratados de 1810. Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação. Lá ficou estabelecido que a Inglaterra pagaria 15% de imposto, Portugal 16% e as demais nações 24%. Lembra? Tratados de 1810. Houve a guerra, a Guiana Francesa, houve a anexação da Cisplatina que conhecemos hoje como Uruguai. Então teve uma série de mudanças no Rio de Janeiro. A criação do Banco do Brasil, o protótipo da Casa da Moeda. Então tem uma série de coisas importantes. Essa trajetória da família real portuguesa ao Brasil, ela vai de 1808 a 1821. Menino, rapaz, o negócio é solto aí, viu? Mas saca só aqui em mim, tá bom? Então, e aí presta atenção. Mas aí, depois que a família real portuguesa parte de novo agora para Portugal, agora volta para casa, 1821, tá certo? Deixou o filhinho, o herdeiro, Dom Pedro I, que vai ser ainda Dom Pedro I, o príncipe, como príncipe, regente do Reino Unido a Portugal e Algarves. E aí que vai precipitar o famoso 7 de setembro de 1822, o rompimento com Portugal e o estabelecimento do Império no Brasil. E aí, claro, a gente aprendeu que Dom Pedro I, para ficar moderno como era a Europa, mandou elaborar a nossa primeira Constituição, que conheceremos mais tarde como a Constituição de 1824. Tem uma coisa importante que você tem que sacar na Constituição de 1824. Essa Constituição brasileira de 1824, o Renato passando pendurado no diabo dessa mobilete aí, o cão. Voltando. Então, colocou o imperador à testa de dois poderes. Dois poderes. Um deles era delegado privativamente, era particular. Sacou? Era particular, era privativo, particular. Só meu particular. E designava o chefe supremo dessa nação para velar, tá certo? Sobre o equilíbrio e a harmonia dos demais poderes políticos. Nós estamos falando o poder privado, o poder particular, o poder moderador. E claro, e o chefe supremo da nação é quem? Não é o imperador? Qual é o poder que ele ocupa? O executivo. Sacou aí, menino? Se errar, vai levar uma mangada tão grande, mas vamos passar pra frente, tá bom? E aí, tem uma coisa lindíssima que a gente não pode esquecer, que com essa onda toda foi estabelecido uma monarquia nesse país. A monarquia. Tá certo? A monarquia. Essa monarquia. Mas a gente sabe que essa monarquia, a primeira monarquia, o primeiro reinado, o primeiro império, só dura 9 aninhos. 9 aninhos. Porque em 1831, Dom Pedro I está abdicando ao trono em prol do seu herdeiro. Mas o herdeiro de Dom Pedro I, o Pedrinho, o futuro Dom Pedro II, só tinha 5 anos, o bichinho. A Constituição de 1824, que estabeleceu, entre outras coisas mais, como os 4 poderes, que a gente acabou de falar, executivo, legislativo, judiciário e moderador, o privativo, o poder privativo, né? O catolicismo como religião oficial, a manutenção da escravidão, né? Estabeleceu uma monarquia hereditária e vitalícia. Quem mais? Voto censitário, votava por renda, entre outras coisas mais. A falta do executivo, o herdeiro, só poderia assumir com 18 anos. O bichinho só tinha 5. Podia? Não. Por isso que vai ser estabelecido imediatamente o famoso período regencial, que está dividido em quantas partes? Toma, 4. Então, nós temos regência trina provisória, regência trina permanente, regência Padre Diogo Feijó, regência Pedro Araújo Lima. E aí, claro, o período regencial foi politicamente marcado pela aprovação de muita importância,
o famoso ato adicional. Algumas coisas foram estabelecidas. As províncias agora poderiam ter uma assembleia legislativa. O nome disso é autonomia. É uma espécie de federalização que conhecemos na República, em que os estados são autônomos. Eu gasto o que eu quiser, eu faço o que eu quiser com os impostos que eu arrecado. Tá certo? Então, mas também estabeleceu na regência trina permanente que a próxima regência seria o quê? Ao invés de trina, una. Que aí vai vir o famoso Padre Diogo Feijó. Tá bem? Mas é uma coisa também muito importante que a gente falou na sala. Questãozinha do Janzinho, meu príncipe aqui, por favor. Tá certo? Chupa essa manga, presta atenção. E eu quero, ó, sababa, meu amigo, nesse vídeo. Sababa, sabe o que é sababa? Em hebraico, ó. Em hebraico, sababa é like, patrão. Por favor, patroa, tá certo? Like, likezinho, sababa, sababa, sababa. Tá bom? Vamos lá. Então, o período regencial, que foi de 1831 a 1840, como a gente falou, foi um intervalo político de mandatos imperiais da família imperial brasileira, certo? Pois quando o imperador Pedro I, certo, abdicou ao trono, o herdeiro, que era Dom Pedro II, não tinha idade suficiente para assumir o cargo. A gente já falou, o bichinho só tinha 5 anos. E aí, devido a essa natureza, tá certo? E das revoltas e problemas internos, o período regencial foi um dos momentos mais difíceis, mais conturbados, tá certo? Do período imperial brasileiro. Chupa, menino, que eu levei o ônibus e o Renato dentro. Opa, massa, beleza. Passou. E a moto atrás, né? Tem um diabo de uma moto atrás. Mas aí a gente estudou algumas revoltas importantes, regenciais. Tá certo? Então, era aquele fantasma da Confederação do Equador de 1824, que o Nordeste estava se separando do Brasil. Lembrou? Dom Pedro I vai comendo, toma, tá certo? Gastou uma grana, mandou matar até Frei, não foi Frei Caneca, do amor divino, Frei Caneca. E aí, no período regencial, vem esse fantasma de novo de movimentos separatistas. E aí, entre eles, a gente pode destacar aqui alguns importantes: cabanagem, balaiada, sabinada, malês, farroupilha. Cabanagem, a revolta dos cabanos, na província do Pará. Balaiada, tá certo? Balaiada, tá certo? Balaiada, foi aonde? No Maranhão. Sabinada, na Bahia. Malês, na Bahia. E farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, Rio Grande do Sul. Né? Aí os senhores lembram que na sala eu contando lá que quando o professor Alain de geografia, né, foi meu aluno naquela praga, opa, aquele cara, né, porque o sonho de parecido é praga e cara, né? Pois é, aquela criatura, tá certo, foi meu aluno. E aí eu tinha dito até uma brincadeirazinha assim para poder gravar, tá certo, na memória, pra galera saber direitinho, para não misturar, porque tem uma revolta que é a balaiada. Eu, quando estava estudando, eu confundia como Bahia. Mas só que o que aconteceu na Bahia foi a sabinada. A balaiada é no Maranhão. Sacou? Aí, para memorizar, eu lembrei de uma amiga que eu tinha, né, que eu tenho, claro, uma baiana. O nome dela é Siglida. Olha o nome da criatura. Tá certo? Aí eu ficava curtindo com a minha amiga, né? E eu disse assim para ela: Ei, Siglida, me diz uma coisa. É verdade que a gente conta uma piada com o pai na sexta e só tem na segunda? Ela, como assim? Como é? Tá entendendo? Meio lento assim. Paiinho, manhinha. Aí eu disse a brincadeirinha assim, ó. Quem não sabe nada, ó, sabe nada. Renato, pelo amor de Jesus, que deixar, não tem ideia, mas deixa eu dar aula. Quem não sabe nada é baiano. Opa, sabe nada Bahia? Então pronto, morreu. Balaiada é Maranhão. Aí o Alan fazendo a minha prova, só que essa questão era aberta, nós foi de marcar. Aí o Alan botou assim, ó. Olha como o Alan botou, eu botei lá o nome lá. Bahia. Aí a resposta, sabe nada, né? Aí ele botou, quem não sabe nada é baiano. Entendeu? E ele botou uma brincadeira, era pra botar só o nome da revolta. Sabe nada. A sua sorte é que ela é de marcar, viu, menino? Tá bom? Então vamos avançando. Segundo o reinado, nós temos uma coisa importantíssima, gente, que é justamente o auge da escravidão, mas também a decadência da escravidão, porque virão as leis abolicionistas.
tá certo? E aí a gente aprendeu no filme Mauá, o Imperador e o Rei, tá certo? No filme Mauá, o Imperador e o Rei, até as cenas que eu mostrei pra você inicial, quando o Irineu Evangelista de Souza vai ao Rio de Janeiro com seu tio Batista, ele se depara com um escravo, e aí os escravos estão sendo torturados, e aí ele diz assim, são escravos, Irineu, todo negro sem sapato é escravo. Presta atenção. Então, na verdade, o aspecto histórico da escravidão no Brasil do século XIX poderia ser identificado a partir do vestuário. E nesse vestuário, o uso dos sapatos era um importante elemento de diferenciação social, de diferença social. Entre quem, Jean? O liberto e o escravo. O liberto usa sapato. Tinha que comprar o sapato, presta atenção. O escravo, sem condição de usar o sapato, porque era escravo, era cativo. Então era um grande elemento de diferenciação. Beleza? E aí nós temos. E a gente aprendeu que a Inglaterra tinha um desejo de aumentar o seu mercado consumidor, mas percebeu que boa parte da população brasileira era escrava e não recebia pagamento. Como é que vai consumir? Mesmo a Inglaterra pagando seus 15% dos tratados de 1810. Aí é que vem, tá certo? Uma certa diminuição dos cativos entrando no Brasil em 1850. Porque nesse ano, tá certo? Nesse ano, a repressão inglesa ao Brasil é muito forte através de uma lei chamada Bill Aberdeen, certo? Essa lei autorizava a Marinha Britânica de apresar, prender traficantes, afundar navios de traficantes, tá certo? Trazer um maior prejuízo ao Brasil, para o Brasil criar vergonha na cara e começar um processo abolicionista. Não é à toa que em 1850 é aprovada a lei Eusébio de Queiroz, em virtude da lei britânica, Bill Aberdeen. Sacou? E aí, claro, depois de 1850, menino, agora acho que o Alan tá dentro desse ônibus aí. Mas agora, menino, presta atenção. Ó, 1845, nós temos a lei Bill Aberdeen. 1850, nossa primeira lei, só que é de tráfico. Lei Eusébio de Queiroz. 21 anos depois, 1871, nós temos a lei do ventre livre. Só quem era livre? O que estava no ventre. A mãe continuava escrava. Aí depois nós temos a lei dos sexagenários, a partir dos 60 anos livre. 60 anos. Ela ficou conhecida como a lei da piada nacional. Até chegar a lei que foi assinada pela princesa Isabel. A famosa Lei Áurea. Tá certo? Não esqueçamos que no dia 25 de março de 1884, o Ceará é pioneiro ao libertar seus escravos. Certo? Redenção é o principal símbolo geográfico desse processo de finalização da escravidão no Ceará. Antes mesmo, 4 anos antes da Lei Áurea. A Lei Áurea é de 13 de maio de 1888, 25 de março de 1884, e é feriado cearense, viu? É uma data magna no Ceará, tá certo? O Ceará é pioneiro. Massa? Beleza. Aí você tem que assistir o filminho e arrepiar nas questões do filme. Não esquecendo que vai ter uma partezinha lá do filme que vai falar sobre a Guerra do Paraguai. Eu vou dar uma dica aqui pra você. Os países que lutaram contra o Paraguai, basta você lembrar da primeira economia brasileira. Aquela do período pré-colonial. Pau, Brasil. P, Paraguai. A, Argentina. U, Uruguai e Brasil. Então você separa aqui as nações que lutaram contra o Paraguai. Brasil, Uruguai e Argentina. Pau, Brasil. Chupou essa manga? Então vamos me despedindo aqui de vocês. E no mais, vamos embora, menino. No mais, chupa. No mais, chupa. No mais, chupa. Essa manga, menino! Uhul! Está parado por aí, esperando uma palavra. Vamos embora, menino.